Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Gustavo, sou fellow da Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, né, Centro do Coração da Criança. Eu vou dar a aula de hoje sobre strain cardíaco. Começando. Então, primeiramente, strain. O termo strain, né, se a gente fizer uma tradução, ele diz respeito à deformação. Então, deformação. Strain cardíaco seria, né, ao pé da letra, deformação cardíaca. Então, da onde que vem strain? Da onde que a gente usou esse strain, que a gente está usando agora, na verdade, no ecocardiograma, para função miocárdica, enfim, para deformação cardíaca? Vem lá da engenharia, né? Então, tem essa tabelinha para exemplificar. O pessoal da engenharia, eles usam muito isso para a indústria de materiais, para teste de materiais, de força. Então, a gente vê aqui estresse e o strain, a deformação aqui nesse gráfico. Então, se a gente pegar um material, no caso aqui não está escrito, mas uma barra de aço, uma barra de ferro, enfim, qualquer outro material. Eles submetem esse material a um tipo de estresse, e até certo ponto que ele vai começar a se deformar e até ter ponto de fratura, né? Onde já está no limite dessa deformação. Então, aí esse seria o strain. Submeter um estresse, um tipo de força mecânica, gerando uma deformação. No caso do coração, uma contração. Então, só um exemplo do porquê que a gente chama de strain cardíaco. Então, aqui, né, no caso, simbolizando uma fibra muscular cardíaca, o miocárdio, então a gente tem lá uma fibra de um tamanho e ocorre uma contração cardíaca, ela fica menor, então a gente tem essa diferença desse tamanho do pós e do antes que a gente avalia nos métodos que a gente usa de strain para avaliar essa contração. Então, por que disso? A gente tem vários métodos hoje em dia para avaliação de função, principalmente função sistólica, de ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Só que a gente sabe, né, quem é do eco sabe que todos eles, no geral, acabam tendo pouca sensibilidade. Então, a gente tem a fração de ejeção pelo método de Simpson, Teikos, tem a avaliação de função diastólica, uso Doppler tecidual, enfim. Então, eles têm pouca sensibilidade, são menos reprodutíveis, mais examinadores dependentes. Então, a ideia dessa metodologia de strain seria fazer uma função miocárdica, né? Que, querendo ou não, a gente consegue avaliar muito bem, apesar da pouca sensibilidade, fração de ejeção, tudo que seria volume, seria, de um modo geral, uma função global desse ventrículo e um pouco menos segmentar. Então, o strain ele vem para a gente ajudar tanto na função global, quanto, inclusive, na segmentar. Então, a gente tem, basicamente, duas modalidades de strain. Hoje em dia, a gente usa uma só, que é o Speckle Tracking Strain, que é esse STE aqui. Mas a primeira modalidade é o TDI Strain, que é o strain pelo Doppler tecidual. Então, ele foi a primeira modalidade, é um strain longitudinal, porque eu acabei não colocando um exemplo aqui de imagem, mas é o strain que a gente usa quando a gente usa um Doppler tecidual. Então, a gente pega nossa janela, então, como ele depende do Doppler, ele tem que estar ele tem as desvantagens do Doppler, né? Então, ele tem que estar no ângulo correto para a gente conseguir aferir esse movimento miocárdico. Então, nada mais é do que o Doppler que a gente usa para ver fluxo, né? Então, os aparelhos, hoje em dia, eles já são mais automáticos, né? Mas até os mais antigos a gente conseguia utilizar os filtros e todas as configurações dos aparelhos para a gente conseguir detectar, então, o movimento do miocárdio. Então, aí a gente detectaria ele num apical, por exemplo, e a gente teria só o movimento longitudinal, porque a gente depende desse feixe de Doppler. Então, a gente não consegue ver se o coração mexe para um lado, para o outro, a gente não consegue. Seria só o que a gente chama de para cima e para baixo, né? O basal apical. Então, ao nível das válvulas atos ventriculares, a gente vai aferir ali o pico sistólico e o diastólico final. Então, a gente vai ver essa diferença de movimentação nessa posição específica, né, no nível das válvulas,
da movimentação desse miocárdio. Hoje em dia, não, a gente usa mais o speckle tracking. Que seria o speckle tracking? Aqui na imagem a gente tem exemplo. O speckle seria essa grayscale, os marcadores de escala de cinza. São marcadores naturais, então se a gente pegar todo o miocárdio de toda pessoa que faz ultrassom, ele é como se fosse uma impressão digital. Então, essa configuração de escala de cinza, de branco, preto que tem, é única em cada um. Então, o aparelho ele consegue, né, através dos softwares, identificar essas marcas e aí ele, como se seguisse, o tracking seria isso, ele vai seguir essas marcas por um percurso, no caso, o ciclo cardíaco. Então, aqui a imagem a gente vê o ponto em amarelo, então, pelo ciclo cardíaco na contração, ele vai vir para essa direção, na diástole ele vai fazer essa outra direção. Então, as máquinas hoje em dia elas fazem isso e por conta disso tem a vantagem que ele não depende do ângulo como depende o método anterior, né? Então ele não precisa de ter um ângulo correto. Tendo uma janela boa, uma imagem bem focada, de qualidade, o aparelho vai conseguir interpretar. Então a gente utiliza para essa avaliação imagens, aquisições no apical 4 câmaras, no 3 câmaras e no 2 câmaras. Então, a vantagem também, o software ele é offline, ou seja, a gente faz a captura dessas imagens e aí, posteriormente, né, sem o paciente já ali na beira, no leito, na maca, enfim, no aparelho, a gente consegue utilizar esse software lá no aparelho de ultrassom e fazer todas as leituras que sejam precisas. É importante, no caso do strain, o uso do eletrocardiograma, então não tem como fazer sem o uso do traçado eletrocardiográfico, né? A gente tem que colocar lá os eletrodos, então tem que ter uma boa qualidade também, sem interferência, porque o aparelho ele vai depender disso para ele fazer a leitura do QRS. Como ele usa o ciclo cardíaco, então ele usa como base um ciclo cardíaco. No caso, por convenção, ele começa na diástole e termina na sístole. Então, não tem a imagem nesta aula, mas o mais importante, o Dr. Carlos até ele sempre fala, a primeira coisa que a gente faz antes de fazer a aquisição é já gravar isso, não é offline, isso tem que ser lá na beira-leito, é definir o tempo até o fechamento da válvula aórtica, né? Que é R2AV closure, né? Que é lá o pico sistólico até o fechamento da aórtica, que no caso, no QRS, seria no final da onda T, porém é mais impreciso isso. Então a gente marca lá no início do QRS e vai até onde ocorre o final dessa sístole, no momento em que a válvula aórtica fecha. Então a gente marca esse tempo e aí o aparelho ele vai depois, a partir daí, identificar o ciclo cardíaco e fazer todas as avaliações. Então, ele é menos examinador dependente, justamente porque tem uma análise automática. Então, assim, é examinador dependente para fazer o exame, mas na verdade a gente precisa de ter uma aquisição muito boa de imagens. Então, precisa realmente ter um certo treinamento da pessoa que vai fazer, adquirir essas imagens e tudo mais, e até mesmo para fazer o strain. Mas comparando com os outros métodos que a gente tem, ele é muito mais reprodutível, né? Então, a gente consegue com mais de uma pessoa realizando em um mesmo indivíduo, a gente consegue resultados muito parecidos, muito semelhantes. E o principal dele, que hoje em dia nas aulas, né, tem se falado muito, é com relação à interpretação dos resultados. Então, nem é a questão de aquisição, de fazer o exame ali, mas é de interpretar aquilo que o exame está dando para a gente. Ele vai dar um valor e a gente tem que saber se isso é fiel ou não e o que eu faço com esse resultado. Então, para cada doença, para cada indivíduo, ele pode ter uma serventia. Então, é necessário, como eu havia dito, aquisições de imagens ótimas, né? Justamente porque a gente precisa ter todo o segmento miocárdico, endocárdico e epicárdico para a gente ter essa leitura. Então, os padrões de deformidade miocárdica, então muscular. Então, aqui um exemplo de um ventrículo esquerdo. Então, a gente tem o movimento da deformidade longitudinal, né? Que é aquele strain anterior
Então é importante, só para relembrar, o strain, na verdade, o que a gente usa hoje em dia é o speckle track, mas falar só strain, existem as duas modalidades, né? Então essa longitudinal, movimento da base para o ápice. Aqui a do meio a gente tem a radial, que no caso do strain a gente acaba não usando tanto, não é tão fidedigno, pelo menos até o momento, mas lógico que os softwares vão melhorando, vão ajustando melhor isso. Esse movimento radial, na sístole, por exemplo, a parede ventricular ela vai espessar e na diástole ela vai ficar mais fina. E o circunferencial, né? E na sístole a parede ela vai encurtar, então vai ficar uma circunferência menor e na diástole vai ficar uma circunferência maior. Não tem aqui nesse exemplo, que também, mas tem, além disso, o coração ele tem um quarto movimento que é o twist, que é a torção. Então, a base do coração, como o miocárdio, ele tem fibras longitudinais, fibras circunferenciais, né? Essas circunferenciais, na verdade, são helicoidais, né? Em forma de hélice. Então, elas fazem naturalmente, na hora da contração, um movimento de torção. Então, a base do coração vai para um lado, né? Para um lado e o ápice vai para o outro. Então, normalmente a base vai para o sentido do horário e o ápice para o sentido anti-horário. Então, aqui para exemplificar, se a gente pegar uma porção desse miocárdio, então a gente tem aqui os três eixos X, Y e Z. Então, a gente tem o movimento radial, dispersar e afinar a parede, o circunferencial, de aumentar ou diminuir esse diâmetro dessa circunferência, e o longitudinal, que é encurtar e alongar essa fibra. Essa imagem é bacana, só para dar um exemplo de curiosidade, é uma banda miocárdica ventricular, é como se pegasse o coração e desenrolasse ele igual um rolo de papel higiênico, né? Então a gente pega aqui do lado direito, seria a artéria pulmonar, se estendendo até a aorta do lado aqui esquerdo. Então a gente tem várias porções, a gente vê que na porção medial, do meio aqui dessa banda, a gente tem uma torção, né? Então o miocárdio ele vem, ele torce e vai para o lado esquerdo, formando o ventrículo esquerdo. E se você reparar bem, não sei se conseguem ver aí de casa, mas cada porção dessa, a fibra está numa orientação. Então, o miocárdio ele é bem complexo. Então, ele não é só um músculo, né, simples do coração. Então, ele tem uma complexidade desses formatos de fibra justamente para dar a função adequada desse coração. E a do lado direito, ela é um pouco mais complexa, a morfologia é diferente também, então por conta disso, até os métodos que a gente tem hoje em dia de avaliação de função de ventrículo direito são um pouco mais precários. E aí o strain vem para ajudar também nessa questão. Então, aplicação. Então, atualmente o que a gente usa é o strain longitudinal. Eu coloquei um videozinho na aula que vai mostrar o strain longitudinal, vai mostrar um strain circunferencial e o radial, os três tipos. Mas na prática, por enquanto ainda está se usando mais o longitudinal, mas lógico que com o passar do tempo, e está indo rápido, a gente vai ter os softwares melhores para avaliação e uma interpretação melhor desses outros dois strains. Então, essa sigla, GLS, é o que a gente encontra, que é o Global Longitudinal Strain. Então, é isso que a gente analisa, lógico, a gente consegue analisar individualmente cada segmento miocárdico, e a junção dele, a gente tem esse strain longitudinal global. E, por definição, o valor de referência ele passa a ser menos 20. Então, lógico, esse valor serve tanto para pediatria quanto para a população adulta, porém, no caso da pediatria, em algumas outras situações específicas, dependendo da doença, transplantes, aí depende se é adulto ou se é criança, só o valor de referência, ele acaba que não ajuda tanto, porque a gente vai ver que, por exemplo, um paciente transplantado, o strain dele não necessariamente, pode ser desde o início já alterado. Não quer dizer que ele tem uma função ruim e tudo. Então, o mais importante é a gente comparar esse paciente com ele mesmo. Então, na pediatria tem muito disso, né? A gente comparar o próprio paciente com ele mesmo com o passar do tempo. Então, a gente realiza tá, um strain de menos 25, a gente vê quanto maior esse valor, ou seja, quanto mais negativo, seria melhor. Então, menos 20 é bom, menos 25. Se for menos 10, menos 5 é pior, né? Seria uma disfunção. E por que menos?
né? A gente pode falar só 20 também, a gente acaba entendendo por convenção. Esse menos aqui é só um sinal matemático por conta da fórmula. Então, novamente aqui, é menos porque no caso do strain cardíaco, a gente convencionou-se, então, que a fibra no estado natural, digamos assim, dela seria a diástole, ou seja, ela está alongada no seu máximo, e o pinal seria na sístole contração. Então, seria, ela sai de um estado de um tamanho X, no caso aqui eu coloquei um exemplo só 2S, para um estado 1S. Então, se a gente fizer a diferença, vai ser o menor menos o maior, então 1 menos 2 vai dar negativo. E no caso do strain, a gente divide, né, o menor menos o maior, dividido pelo estágio inicial, que é o maior, e multiplica por 100, que aí ele vai dar em porcentagem. Então, é negativo por esse motivo. É puramente questão matemática. Mas ele pode ser positivo, né? No caso, igual eu dei o exemplo lá no começo da engenharia, por exemplo, uma barra, uma mola, por exemplo, se a gente pegar uma mola que está desse tamanho e a gente esticar ela, vai ter uma deformação também, e aí vai ser o oposto desse. Então, o valor vai ser positivo. Então, não está errado positivo ou negativo. É que no strain cardíaco, acaba sendo o valor negativo, né? Então, as aplicações clínicas que a gente tem nesse strain. Então, ele é uma realidade hoje em dia, ele é altamente reprodutivo, ele é muito bom para avaliação de função, principalmente longitudinal, dos ventrículos esquerdo e direito. A gente consegue fazer detecção de disfunção miocárdica regional. Então, nos adultos, isso é importante, principalmente para a função miocárdica pós-doença isquêmica, pós o infarto, né? A gente consegue avaliar a parede, igual a gente vê no eletro qual parede que está alterada, tem supra, tem o infra, enfim. A gente consegue ver no strain também, identificar, além da parede, a porção, o segmento daquela parede que está com alteração isquêmica. E, então, no caso de doenças coronarianas em geral, ou doenças de depósito, miocardiopatia chagásica, enfim. No caso das crianças também, a gente tem o exemplo de doença de Kawasaki, que é na parte coronariana, né? A Alcapa também, a gente tem o exemplo. Pós-operatório de Jatena, que tem a translocação das coronárias, então a gente consegue avaliar essa questão isquêmica e a função desse miocárdio, e a própria vasculopatia do transplante. Então, um exemplo aqui nessa imagem é disfunção miocárdica regional. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um paciente com vasculopatia do transplante. Então, tem bastante informação aqui, mas vamos pegar esse gráfico circular aqui, que é o bullseye, que coloquei mais na frente. Então, o normal é estar tudo vermelhinho. Quanto mais vermelhinho, significa que a função, a contração está boa desse miocárdio. Quanto mais branquinho ou até mesmo azul, significa que o branquinho ou vermelhinho claro tem uma hipocinesia ou acinesia, e o azul seria já uma discinesia, né? Um movimento contrário. Então, a gente já consegue ver que o paciente ele já tem esse padrão alterado de strain. Se fizer em uma pessoa, um indivíduo normal, que não tem nenhum outro fator de risco, nenhuma outra doença, vai estar tudo vermelhinho. E aí a gente vai acompanhando esse paciente com ele mesmo e avaliando qual porção dessa. Nesse daqui, se não me engano, são 18, acho que 18 segmentos. Tem os segmentos também que eu coloquei lá no final para exemplificar. Então, cada segmento desse é uma porção do lateral, posterior, anterior, septal. É uma porção do miocárdio, a gente consegue identificar como se fosse um mapa, é um mapa mesmo, né? Qual é a localização que está alterada. Aqui outro exemplo, pós um reparo de Alcapa, né? De origem anômala da coronária. Com fração de ejeção normal. Então, é bacana que os nossos pacientes, por exemplo, da Alcapa, que a gente opera, a gente já sabe que eles vão ter uma disfunção miocárdica durante um tempo, demora para se recuperar, e alguns, dependendo, às vezes nem se recupera. Então, a gente tem um exemplo aqui. No strain, ele tem uma fração de ejeção em torno de 50%, mas o strain dele, o GLS, o strain longitudinal global, é de 14%. Então, ou seja, ele é abaixo de 20. Então, ele está alterado, mas só que as custas de uma fração de ejeção normal. Então, é importante para a gente definir que a gente consegue meio que prever, antes de se alterar a fração de ejeção, que esse miocárdio está doente, que ele está alterado. Então, a gente consegue detectar precocemente essa disfunção, né, do VE.
Por quê? Porque a gente tem no coração vários mecanismos são compensatórios que eles vão manter o débito cardíaco e a fração de ejeção quando a gente tem estágios iniciais dessas doenças progressivas. Então, a gente sabe, a gente, tá lá, sofre o nosso corpo, o nosso coração sofre uma agressão ou está passando por algum tipo de agressão, ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar até a contração, enfim, tudo isso para manter a fração de ejeção. Só que o miocárdio ele já vai ter alteração. Então, o STREM, como ele avalia o movimento desse miocárdio, ele vai conseguir detectar. E isso é muito importante, principalmente porque pacientes que usam medicamentos cardiotóxicos, por exemplo, a gente faz muito, os adultos fazem mais e a gente está fazendo também agora, que é nos pacientes oncológicos, né, que usam quimioterápicos. Então, tem muitos quimioterápicos que são cardiotóxicos. Então, a gente faz esse strain desse paciente, a gente consegue saber o strain basal dele, e se já tiver alguma alteração, é, a literatura nos diz que a gente consegue prever com até 6 a 8 meses de antecedência. Então, se a gente tem um strain alterado de um paciente que faz uso de quimioterápico, provavelmente, se a gente fosse só avaliar a fração de ejeção, ele demoraria ainda uns 6 meses até 8 meses para ter alteração da fração de ejeção. Então, é muito tarde. E a gente consegue já prevenir isso, tentar mudar o medicamento se possível, ou pelo menos alertar, ficar de olho e acompanhar mais de perto esse paciente. O exemplo também é a distrofia muscular de Duchenne, que acho que sempre com lei de strain acaba citando, né, que causa cardiomiopatia dilatada progressiva, então a gente consegue identificar precocemente essas alterações. E várias outras doenças a gente consegue ver, assim como doenças congênitas também, né, tetralogia de Fallot para ventrículo direito, ou qualquer outro reparo, hipertensão arterial pulmonar, tudo, a alteração de válvulas cardíacas, a gente consegue avaliar muito bem essa parte miocárdica que acaba sofrendo. Então, como eu disse, né, a avaliação da função do VD, do ventrículo direito, a gente tem vários métodos para avaliar a função do ventrículo direito, nenhum deles são ótimos, digamos assim, principalmente pelo formato do ventrículo direito e a orientação de fibras, né, o movimento que ele faz, sistólico, e o formato e as fibras dele, que acaba que não é um ventrículo igual ao ventrículo esquerdo, que é um cone, é mais fácil a gente medir geometricamente, enfim. Então, a gente tem esses empecilhos. E com o strain isso ajuda. A questão só que tem se discutido em questão qual janela, no caso a gente usaria a apical, que a gente faria o longitudinal, né? E a gente pega só a parede livre desse ventrículo direito, a gente exclui a parte do septo interventricular. Justamente porque muitos autores falam que o septo, ele na verdade faz parte do ventrículo esquerdo, ele contribui para a fração de ejeção, para a função do ventrículo esquerdo. Mas em alguns casos, na cardiopatia congênita, principalmente, né, a gente acaba podendo incluir. Então, hipertensão pulmonar, por exemplo, principalmente se tiver Eisenmenger, ou então doenças que não têm o ventrículo esquerdo. Então, nesse caso, a gente vai usar o septo, sim, interventricular. E a gente tem softwares para isso. Aqui no hospital, a gente não tem um software específico para VD, mas tem muita gente que acaba usando o que a gente tem para VE, né, extrapola para o VD e aí é só apagar a imagem do septo. Mas já existem softwares próprios para VD. Avaliação de dissincronia mecânica, então isso vai ajudar também muito na decisão de realizar ou não uma terapia de ressincronização cardíaca. Então, indivíduos que têm bloqueio de ramo, já usa marca-passo, ou tem indicação para usar, a gente consegue adicionar esse strain aos critérios eletrográficos para a indicação dessa terapia, justamente porque é óbvio, né? A gente consegue avaliar, a gente consegue ver qual parede, qual segmento daquela parede tem uma movimentação errônea, digamos assim. Então a gente consegue saber, essa posição, essa localização aqui não tá com a contração, não está com o movimento adequado. Então acho que é ali que tem que estimular, ali que tem que colocar o eletrodo do marca-passo, enfim. Então ele é muito importante, é muito interessante essa questão. Então ele tem várias aplicações hoje em dia. Então aqui exemplo, a gente tem, então aqui numa imagem de duas câmeras, a gente consegue ver que
o ventrículo está marcado, então cada software é de um jeito, né? Coloridinho, a gente consegue ver. A gente vê nessa imagem aqui embaixo que eu estou apontando os valores, menos 14, menos 16, menos 22. Então, esse é o valor de cada segmento. E aí, depois, não está nessa imagem, ele faz a média de todos eles e dá o global. Então, a gente vê que as porções basais, elas têm menos movimento do que a apical. Então, a apical sempre vai ter mais movimento, então o strain vai ser maior. Isso é natural, não quer dizer que a base está ruim, assim, na verdade por isso que a gente olha o global, mas ela já movimenta menos mesmo. E a gente tem também o gráfico em curva. Essa curva nada mais é que o movimento sistólico e o diastólico. São sistólico para baixo e diastólico subindo. Então, ele faz esse movimento durante o ciclo cardíaco. Então, cada posição, cada fragmento desse do miocárdio faz uma curva. Então, todos eles, o ideal é fazer o mesmo padrão de curva. Se uma curvinha foge daquele padrão, provavelmente essa secção está alterada. A gente consegue ver isso tanto na imagem, em cor, né? Então, na contração ele fica vermelhinho, e na diástase ele fica um relaxamento, quando a fibra se alonga, ele fica azulzinho. Então, se na contração ficar algum segmento azul, então vai estar uma desincronia ali, a gente vai ver na curva também. E o importante da aquisição, igual eu falei lá atrás, você ter uma imagem muito boa, porque a gente tem que ver bem o endocárdio, porque o aparelho ele vai detectar o endocárdio do paciente, e o endocárdio, o miocárdio, as três camadas, né? E o epicárdio, mas principalmente o endocárdio, para a gente delimitar e pegando todos os segmentos. Por quê? Se tiver algum segmento desse que não está muito bem focado, a gente até consegue realizar o exame. Então, na verdade, até 2 segmentos a gente consegue realizar um exame de forma relativamente adequada. Mais do que isso, já não dá para fazer o exame, já fica um resultado muito inválido. E lembrando também que esses segmentos não podem ser consecutivos. Então, vamos supor, eu tenho um segmento, esse segmento aqui, está em amarelinho. Esse segmento, o segundo, não tenho esse apical e não tenho esse outro apical. Então, já são 2 consecutivos, então já invalida o exame. Mas se eu não tiver esse apical e esse outro basal, vamos supor, então o software ele consegue interpretar e ele vai meio que preencher a lacuna e vai conseguir nos dar um resultado. Outro método também a gente pode, ele identifica automaticamente, né, já as paredes, a gente só faz os ajustes, mas a gente também pode fazer identificação para o aparelho, caso seja necessário, a gente julgue que seja necessário. Então a gente faz a marcação dos 3 pontos, 2 basais e um apical, e o aparelho depois vai definir todo o miocárdio. Aí a gente só ajusta a espessura, né, região de interesse, a espessura, a localização, a gente exclui o músculo papilar, né, então a gente não considera ele. Então, aqui outro exemplo de no eixo curto, que a gente faz para avaliação, né, que hoje em dia vai começar a se fazer mais avaliação de strain radial e circunferencial. Então, nesses casos aqui, a gente usaria o corte para externar o eixo curto da base do ventrículo esquerdo, na posição média, que seria dos papilares, e na posição mais basal, que seria o nível das válvulas. Então, aqui a gente também tem marcação do endocárdio e epicárdio. E aí ele vai identificar esse músculo. Outro exemplo aqui já um gráfico de bullseye, né? Então, nesse gráfico aqui já está até alterado, né? A gente vê a porção basal mais branquinha aqui, tem menos movimento. E aqui a gente vê até das 3 imagens que a gente tem e a curva delas. A gente vê aqui, né? Todas elas têm que estar o mesmo movimento. Essas que estão mais fora, provavelmente as que estão mais com a sincronia, com o ser modificado. Então, esse é um gráfico que a gente tem, usa muito. Ele visualmente é mais interessante para a gente interpretar, justamente porque a gente consegue ver todos os segmentos. Então, no caso, 17 segmentos. Então, aqui um normal, um exemplo de um infarto apical. Então, a gente vê aqui bem no ápice, ó, strain alterado. A gente tem aqui região mais branquinha que tem a hipocinesia, e a região azul que tem a discinesia, já tem movimento contrário, né, totalmente discinético. E aqui é um infarto inferior hiposeptal, por exemplo, já pega a região inferior e septal. Então, isso aqui, na verdade, é um gráfico, né, é um ventrículo visto
por baixo, na ventrículo esquerdo, e aqui septo e ventrículo direito, pequenininho aqui. Tem um videozinho. Esse videozinho eu peguei no site do Cardio Papers. O Dr. Carlos, até na aulinha dele, ele também colocou esse vídeo. Ele é bem interessante. Ele resume, ele mostra os 6 tipos de strain. Então, acho bem legal. Ele não tem áudio, mas acho que vale a pena a gente olhar. Dá 1 minutinho e 20. Vou colocar. Então, aí, aquisição das imagens, né? Uma apical, 4 câmeras. E no caso do strain radial e superficial, tem que fazer, então, o eixo curto desse ventrículo. Aí são os PECO, né, as marcas acústicas. E o exemplo do strain longitudinal, né, que ele faz o movimento. E aí o normal, você vê que fica tudo vermelho ao mesmo tempo, e aí um alterado. Enquanto um está vermelho, a base está azul, então a gente consegue ver a diferença. E aí agora ele vai dar o exemplo do radial e do circunferencial. Percebam também a coloração no vídeo, né? Tem o normal, ó, ele espessa e afina junto, então fica da mesma cor, e o alterado. E aí o circunferencial, que acaba que pega são na mesma imagem, né? Então, o normal e o alterado ele vai dar logo em seguida. Aí, é bem bacana. Aqui outro exemplo, né, do normal. Então a gente vê na sístole, na contração, os pontinhos se juntam, então fica tudo vermelhinho, na diástole se alongam, então ficam com a coloração mais para o lado azul. Então, esse é o movimento normal que a gente tem que ter. E se vocês repararem aqui, tem um pontinho no meio, que é onde está o miocárdio, mas tem os pontinhos menorzinhos no interior e no exterior. Então, esse aqui é o que a gente marca, o endocárdio, principalmente, e o epicárdio. E outra coisa legal são os frames. Se você olhar aqui, ó, frame 44. Por quê? Essa imagem, o strain, quando a gente usa o método tecidual, por exemplo, pelo Doppler, a gente consegue ter frames de 200, 300, 400. Então, ele é uma imagem de alta resolução, de alta taxa. Já o strain 2D, que é esse que a gente usa, acaba pela dimensão dele, duas dimensões e as marcas acústicas, a gente consegue uns frames entre 25, 40, por aí, um frame bem menor. Então, no caso de crianças, isso também acaba sendo um pouco um empecilho, porque quanto maior a frequência cardíaca, idealmente a gente teria que ter mais frames para a gente conseguir pegar um movimento mais liso, digamos, mais suave desse coração. E o strain, ele não tem essa capacidade. Então, uma frequência cardíaca de 160, 180, uma taquicardia, a gente também não consegue realizar o exame adequadamente. Os autores falam que, na verdade, a gente tem que ter uma alteração de pelo menos até 10% dos frames em relação à frequência cardíaca, né? Então, para a gente conseguir ter uma imagem adequada. Outra coisa importante para se falar aqui, na aquisição de imagens, igual essa é uma Apical 4 câmeras, por exemplo, a gente tem que tirar todos os filtros que a gente puder tirar do aparelho, porque os filtros que a gente tem é para melhorar a imagem. Isso acaba atrapalhando o software do Strain. Cada aparelho tem o seu. E o mais importante também, além disso, como são imagens em janelas diferentes que a gente faz a aquisição dessas imagens, então é importante, se a gente colocou, a gente usar sempre a mesma profundidade, a mesma janela, a mesma profundidade, o mesmo foco em todas essas aquisições. Porque às vezes a gente tem, como a gente já tem na prática, né? A gente faz um apical, a gente muda para um duas câmeras, por exemplo, a gente quer focar mais nesse ventrículo, melhorar a imagem, a gente vai lá e muda o foco, muda a profundidade. Então, não pode. Tem que ser a mesma profundidade e o mesmo foco em cada janela. Senão o aparelho também não consegue interpretar adequadamente. E aqui são os modelos miocárdicos, né, dos segmentos. Então, a gente tem modelo de 16, que é
todos os modelos têm esse, pelo menos, né? O que muda, na verdade, é a porção do ápice, tá? Tem o modelo de 17, que é um pouco mais usado, e em alguns casos o modelo de 18 segmentos. Então, aqui está o nome de cada segmento, não vou ler todos, mas quanto mais segmentos, mais detalhado fica para a gente avaliar esse miocárdio. Bom, basicamente isso. Então, é uma aula. Assim, o Strain, ele não é tão novo, mas ele está sendo mais novidade ultimamente, justamente que a gente está conseguindo ter softwares melhores para a gente realizar essas medidas, essas aferições. Então, no início, a gente tinha muita alteração de software, que variava muito de um aparelho para o outro, e hoje em dia isso está sendo um pouco melhor. Então, mesmo com software diferente, o que está mudando mais agora é a interface, né? Se é a cor, a setinha, enfim, essa é a interface, mas não o software que lê a parte do exame, que interpreta o exame na máquina ali para fazer a aquisição. Então, isso está sendo mais fidedigno e está sendo mais reprodutível. Mas ainda assim é algo que está se crescendo bastante na cardiologia. Na adulta já cresceu e na cardiopatia congênita, na pediátrica, está crescendo bastante. Então, essas são minhas referências que eu peguei. É bacana que eu coloquei aqui a escola a EcoP, né, lá de Pernambuco, porque acho que não sei se todos já viram, mas a gente teve uma aula mês passado, em abril, do Dr. José Antônio Castilho, sobre Strain, tá naquele site Macadu, né, que faz live, é de graça, dá para assistir. É muito boa a aula, né? E ele fala exatamente isso que eu falei, lógico, muito mais. E é isso. Muito obrigado.